Olá pessoal, vamos novamente aqui para os nossos comentários, nossa correção já dessa terceira fase da nossa gincana, né? Questões agora um pouquinho mais complexas, aí sempre seguindo a nossa linha de anatomia aplicada, né? Então vamos direto para as questões, já que vocês já conhecem a cartilha. Primeira questão, a compressão do nervo mediano em seu trajeto através do punho é denominada de síndrome do túnel do carpo. Após insucesso do tratamento conservador, pode-se optar pelo tratamento cirúrgico, que consiste primariamente na secção de um determinado elemento. E esse elemento, então, é A. Ligamento transverso do carpo, B. Retináculo dos músculos extensores, C. Ligamento transverso profundo do metacarpo, D. Aponeurose palmar e E. Fáscia do antebraço. Vamos passar então para essa ilustração que vai responder essa questão para a gente. Vejam aqui, ó, uma mão, né, com um punho cortado transversalmente, um corte horizontal. Então nós observamos aqui, ó, que a disposição dos ossos do carpo, ela forma uma calha aqui, né, uma concavidade. Essa concavidade completada por essas estruturas anteriores transforma isso aqui em um túnel no carpo, portanto, o túnel do carpo. O que nós vamos encontrar no interior desse túnel? Tendões dos músculos flexores longos que vão até os dedos, né? E, juntamente com eles, em amarelo aqui, o nervo mediano. Então, vejam, é um túnel. Um túnel é um espaço confinado, né? Então, qualquer aumento de qualquer estrutura aqui, qualquer processo inflamatório, edema, vai provocar um aumento da pressão no interior desse túnel e, consequentemente, a compressão das estruturas que estão presentes aí. A estrutura que sofre aqui é a estrutura nervosa, é o nervo mediano. A sua compressão, então, dá origem à sintomatologia da síndrome do túnel do carpo, né? Nós podemos tentar tratar isso aqui conservadoramente, diminuindo a causa da expansão ali dentro, diminuindo um processo inflamatório, por exemplo. Quando isso não é possível, não tem outro jeito, nós temos que permitir que essa expansão ocorra, né? Abrindo esse túnel para que, então, essa hipertensão no seu interior ela diminua. E, geralmente, isso é feito pela secção dessa estrutura aqui, ó. Vamos olhar agora essa estrutura nessa vista aqui anterior de um punho. Vejam, está aqui, ó, a região do punho, e essa estrutura que fica com essa disposição transversa aqui, ó, tem a função de reter esses tendões, né, para não permitir que eles se expandam anteriormente durante o movimento de flexão dos dedos e do carpo. Essa estrutura chama-se retináculo dos músculos flexores. E ela é que é a estrutura seccionada, né? Se nós voltarmos aqui para as opções, ela vai estar aqui, ó. Aqui eu me permiti uma pequena pegadinha. É o ligamento transverso do carpo, que é o outro nome do retináculo dos músculos flexores. Tá certo? Então a resposta para essa questão é letra A. Retináculo dos músculos flexores, aqui com o seu sinônimo, ligamento transverso do carpo. A questão número 2 é uma questão sobre drenagem venosa. Então, nós sabemos que a varicocele ela ocorre mais comumente do lado esquerdo, né? Porque a veia testicular do lado esquerdo, ela drena para a veia renal. Então, ela tem uma drenagem perpendicular ao fluxo da veia principal para onde ela está drenando. Do lado direito, ela drena para a veia cava, e ela tem uma drenagem, então, oblíqua, quase que na mesma direção do fluxo da veia maior, que é a veia cava. É mais fácil essa drenagem. Então, nós damos essa informação e fazemos uma pergunta. Quais são as veias que geralmente drenam para a veia renal esquerda? Né? E que, uma outra informação, do lado direito, drenam para a veia cava inferior. Então, nós temos aqui uma série de opções. Vamos aqui olhar na figura que vai nos responder isso aqui. Então, nós temos aqui uma figura, é uma figura feminina, né? Embora nós estejamos falando de homem, mas nós vamos chamar essa veia de gonadal, né? Tanto ela poderia ser uma testicular quanto uma ovariana, como é o caso aqui. Vamos considerar que seja uma testicular. Então, vejam aqui, ó, do lado esquerdo eu tenho a veia renal esquerda e ela está recebendo essa veia gonadal, a veia suprarrenal esquerda. E vejam, a veia
frênica inferior, ela está drenando para a suprarrenal e daqui, consequentemente, para a veia renal. Às vezes ela vem direto até a veia renal. Do lado direito, ó, essas veias vão drenar diretamente para a veia cava inferior. Então a resposta para essa questão é essa aqui, ó. Letra C. Frênica inferior, testicular e suprarrenal esquerdas. São as veias que drenam para a veia renal esquerda. A terceira questão é uma questão sobre hérnia abdominal, hérnia de parede abdominal, né? Entre as hérnias da parede abdominal, as mais frequentemente encontradas são as hérnias inguinais, né? 85% aproximadamente das hérnias de parede são inguinais. Quando a exploração cirúrgica da região inguinal encontramos a entrada do saco herniário lateralmente aos vasos epigástricos inferiores, nós podemos dizer que essa hérnia é direta femoral por deslizamento de hiato ou indireta. Bom, de cara aqui retiramos duas, por deslizamento e de hiato. Isso estamos falando de hérnias de diafragma, né? Que são hérnias de hiato, entre elas as hérnias por deslizamento. Sobram aqui direta, femoral e indireta. Estamos falando de hérnia inguinal. Hérnia femoral é uma coisa, hérnia inguinal é outra, né? Hérnia femoral ali por aquele espaço daquele trígono femoral, a hérnia inguinal, uma hérnia do canal inguinal. Então, só restam a letra A e a letra E, a hérnia inguinal direta ou a hérnia inguinal indireta, que estão mostradas aqui, ó. Aqui, uma hérnia inguinal indireta, aqui uma hérnia inguinal direta. Vejam, a hérnia inguinal indireta é a hérnia congênita. É a hérnia que ocorre mais frequentemente, tá? A maior parte das hérnias inguinais são hérnias inguinais indiretas, são hérnias congênitas. A hérnia inguinal direta é a hérnia adquirida, é que ocorre em menor frequência, tá? Na hérnia inguinal indireta, você vai ter a presença do saco herniário no canal inguinal. Na hérnia inguinal direta, você vai ter esse saco herniário perpendicular ao canal inguinal. A hérnia inguinal indireta é uma hérnia que ocorre na fossa lateral, lateralmente aos vasos epigástricos. É dela que nós estamos falando, né? E a entrada do saco herniário se dá pelo anel profundo, pelo anel inguinal profundo. A hérnia inguinal direta, ela ocorre na fossa medial, como está mostrado aqui, ó, medial aos vasos epigástricos, e se dá pelo trígono ali de Hasselbeck, tá? Então, nós estamos falando de uma hérnia inguinal indireta, aquela que passa na fossa lateral, lateralmente aos vasos epigástricos, e penetra no canal inguinal pelo anel inguinal profundo, e o saco herniário vai se encontrar no interior do canal inguinal. Ok? Então, a resposta é letra E, hérnia inguinal indireta. A quarta questão é sobre circulação pré-natal. Nós já fizemos uma circulação sobre circulação pré-natal na etapa anterior da gincana. Se eu não me engano, na primeira. É um tema importante. Aqui nós falamos que a circulação pré-natal se diferencia da pós-natal pela presença da placenta. Com relação à circulação entre a placenta e o feto, o que nós podemos afirmar? Que o sangue com alto teor de oxigênio, ele é enviado ao feto. Letra A, por uma artéria umbilical que parte da placenta. Letra B, por duas veias umbilicais que partem da placenta. Letra C, por uma veia umbilical que parte da placenta. Letra D, por duas artérias umbilicais que partem da placenta. E a letra E, ela diz que é o sangue com alto teor de CO2 que é enviado ao feto por uma veia umbilical que parte da placenta. Vamos olhar aqui, ó, nessa ilustração, desse lado aqui, ó. Aqui é a região da placenta, aqui o cordão umbilical, olha, com duas artérias umbilicais, tá vendo? E uma veia umbilical. Veja, a veia umbilical está representada aqui em vermelho. Por quê? Porque ela tem um alto teor de oxigênio. E ela é enviada, então, da placenta em direção ao feto, curto-circuitando aqui o fígado através do ducto venoso e atingindo diretamente a cava inferior, onde joga esse sangue rico em oxigênio, que vai ser depositado no átrio direito e daí vai passar para o átrio esquerdo pelo forame oval. Então a resposta para essa questão é: o sangue com alto teor de oxigênio é enviado ao feto por uma veia umbilical que parte da placenta. E a quinta e última questão
uma questão com enunciado maior. Após um acidente automobilístico, um homem chega ao hospital com diminuição da consciência, otorragia, né, um sangramento pela orelha, exoftalmia pulsátil, né, uma protrusão do bulbo do olho pulsando, né, em sincronia com o pulso radial. Você palpa aqui o seu pulso radial e ele pulsa em sincronia. Quemose, que é um engurgitamento da conjuntiva, né, edemaciada. E além disso, com alterações da movimentação do bulbo do olho e da sensibilidade periorbitária. Sabendo disso, o médico afirmou que poderia haver uma fratura da base do crânio com lesão de uma artéria importante e que estava sangrando essa artéria para dentro de uma estrutura meníngea. De qual artéria ele está falando e de qual estrutura meníngea? Vamos passar direto para essa figura aqui, ó, e nós respondemos a questão, né? Então nós vemos aqui um corte sagital, ó, com os seios aqui da máter, né? Aqui, ó, o seio cavernoso. E no interior do seio cavernoso eu vejo aqui a artéria carótida interna. Vou fazer um corte aqui, ó, passando por esse seio cavernoso e pelo outro, do lado esquerdo. E olha esse corte visto aqui, ó. Eu vejo aqui o seio esfenoidal, ó, o seio esfenoidal aqui, ó, tá vendo? Seio esfenoidal aqui, né? Parte aqui do seio etimoidal. E vejo aqui, ó, o seio cavernoso, tá vendo? Seio cavernoso aqui, que nós visualizamos aqui cortado, ó. Tá vendo? Seio cavernoso de um lado e do outro. A fossa hipofisial aqui no meio, com a hipófise, ó, separando, ó, aqui vai separar o seio desse lado direito com o do lado esquerdo que foi retirado aqui. Então, vejam aqui, ó, no interior de cada seio, observa a artéria carótida interna, né? E aqui a estrutura trabeculada do seio, que faz a drenagem venosa, inclusive do bulbo do olho, da veia oftálmica, né? Quando essa artéria se rompe aqui, no interior desse seio, ela tem uma pressão muito maior. Então, a cada sístole, ela vai enviar sangue para o interior do seio. O seio que estava drenando passa a jogar sangue, porque há uma inversão do fluxo, né? E esse sangue vai em direção ao bulbo do olho. Então, ele vai deslocar o bulbo do olho para fora, vai ser a protrusão, a exoftalmia, e ele vai pulsar, de acordo com o batimento dessa artéria, de acordo com a ejeção de sangue por essa artéria, né? Além disso, nós observamos uma série de estruturas nervosas, que são aqueles nervos cranianos associados à mobilidade do bulbo do olho, que inervam os músculos extrínsecos do bulbo do olho, e também a sensibilidade, justificando os outros sintomas que acontecem. Então a resposta para essa questão é essa aqui, ó. A artéria carótida interna e o seio cavernoso. Mais uma vez, então, desejo que vocês tenham tido um bom desempenho e desejo uma boa sorte para a nossa próxima etapa da nossa gincana. Fala galera, tudo bem? Vamos lá, sejam bem-vindos a mais uma etapa de correção do Jaleco Quiz, a gincana do Jaleco. E mais uma vez a gente vai falar sobre as questões de fisiologia. Nessa terceira etapa, abordamos diferentes conceitos dos mais variados sistemas fisiológicos, isso tentando passar por diferentes aspectos, até mesmo dentro de uma própria questão. Espero que vocês tenham ido bem. Vamos lá, vamos começar então pela questão 1, que a gente falava do sistema somatosensorial, que é um sistema que permite então ao ser vivo a percepção e integração de diversos sinais sensoriais, como dor, temperatura, o tato, e transmite essas informações sensoriais para regiões do sistema nervoso central, medular, córtex cerebral. E esse sistema nervoso central, então, vai administrar essas informações e vai induzir respostas efetoras, né? Pode ser respostas motoras ou respostas endócrinas, enfim, diferentes tipos de respostas em resposta à atividade sensorial que foi detectada pelo sistema somatosensorial. Então a gente dava 4 opções para vocês detectarem quais eram as certas e as erradas. Então na primeira opção, a gente falava que o sistema somatosensorial ele pode ser dividido em sistema protopático, responsável pelo tato grosseiro, lento e espacialmente impreciso, enquanto o sistema epicrítico é mais preciso, rápido e discriminativo, com detalhada representação espacial relacionada ao tato fino e à propriocepção consciente. Então essa alternativa estava correta.
Tá? Então, o sistema protopático é aquele responsável pelo tato grosseiro, é mais impreciso, então está relacionado à dor, à temperatura, enquanto o sistema epicrítico é mais discriminativo, ele é bem mais sensível, preciso, com uma resposta um pouco mais rápida e está relacionado ao tato fino, então aquela sensação de diferente, com intensidades bem mais fracas, e a própria percepção consciente, a nossa capacidade de distinguir diferentes partes do corpo, saber se está em pé, sentado, isso tudo de maneira consciente. Essa questão estava certa. No 2, falava sobre a presença de canais catiônicos de potencial transitório, que são os canais TRP, nos receptores sensoriais do sistema epicrítico, associa-se com a transdução térmica e química da somestesia, bem como situações patológicas, inflamatórias e neuropáticas com condições dolorosas. Então, os canais TRP, eles são responsáveis pela recepção sensorial em resposta a estímulos térmicos e químicos e em resposta a estímulos patológicos. Então, ativação de dor é sensível e é transmitida por esses, sentida por esses canais TRP. Então, isso, dor e temperatura, está relacionado ao sistema protopático. Então, a parte errada nessa questão seria epicrítico. Tá bom? Então, era para vocês entenderem, os canais TRP, eles existem, eles são canais que induzem um potencial receptor, então eles são sensíveis a cátions, grande parte das vezes aos cátions, ao cálcio, por exemplo, então eles induzem uma despolarização e esse sinal ele leva a um potencial receptor nessa célula, mas nem sempre induz o potencial de ação. Tá? Então ele trabalha muito bem para essas atividades sensoriais de dor e temperatura. Os corpúsculos, na terceira, o corpúsculo de Pacini e Messner, eles são capazes são receptores sensoriais encapsulados de adaptação rápida, responsáveis pela detecção de tato e vibrações mecânicas. Sim, está correta. Então, os corpúsculos de Pacini e Messner ficam localizados na pele, os corpúsculos de Pacini na parte inferior, então em camadas mais profundas, os de Messner nas partes superiores, em camadas mais próximas à parte externa do nosso organismo, do corpo, e eles têm adaptação rápida, tá? Então eles emitem potencial de ação, disparam uma onda elétrica e tem capacidade de se adaptar rápido àquele estímulo. Então, se você colocar a mão na sua pele, apontar no seu corpo, você vai sentir rapidamente aquela sensação, aquele tato. Mas se ficar ali por muito tempo, o seu receptor já se adaptou e ele não transmite mais impulso elétrico, então o sistema nervoso central acaba esquecendo que aquele dedo está ali apontando, a não ser que você levante e dê um estímulo novamente. Tá certo? No 4, a gente já mostrei a resposta 5. Então no 4 a gente falava sobre os órgãos tendinosos de Golgi, que localizam-se em tendões e detectam variações de tensões musculares, correto? Enquanto o fuso muscular localiza-se entre as fibras musculares, ele é capaz de detectar as alterações no estiramento muscular. Então eles são receptores sensoriais presentes entre as fibras. Então quando a gente tem o estiramento muscular, ativa esses receptores e eles mandam um sinal sobre o grau de estiramento daquele músculo. Enquanto o órgão tendinoso de Golgi, ele detecta variações das tensões musculares. Então essa está correta. E eles ficam localizados no tendão justamente para detectar essas modificações tensionais. E os receptores sensoriais táteis detectam a variação da intensidade do estímulo, na quinta alternativa, pelo potencial receptor e geração de potenciais de ação com maior intensidade. Então, se vocês lembrarem de ativação nervosa, bioeletrogênese, lá em outras etapas, em outras matérias, outras etapas de fisiologia, vocês vão lembrar que a intensidade do potencial de ação ela não se modifica. O que se modifica no caso da ativação de receptores sensoriais é a frequência com que esses potenciais de ação vão ser disparados. Tá? Então a alternativa certa seria 1, 3 e 4 estão corretas. Tá bom? Então só exemplificando aqui para vocês, a gente vai ter então a pele, essa pele aqui, ó, cheia de receptores sensoriais. A gente tem receptores de dor, né? E principalmente essas terminações livres. A gente tem receptores associados ao pelo aqui, por exemplo, ao folículo piloso, por isso quando retira o pelo é capaz de sentir. Os corpúsculos de Pacini localizados mais
mais na parte inferior da pele, mais camadas mais profundas, tá bom? A gente tem corpúsculos de Messner localizados na parte mais superior da pele e aqui ó, corpúsculos de Messner, aqui embaixo os corpúsculos de Pacini, e eles respondem a vibrações e tato mecânico, tá? Então eles encaminham esses sinais por fibras nervosas periféricas, atingindo até o sistema nervoso central, tá certo? E os órgãos tendinosos de Golgi, eles ficam localizados aqui no tendão, ó. Então eles respondem a forças tensionais, enquanto os fusos musculares, eles ficam localizados entre as fibras musculares e eles detectam as condições de estiramento desse músculo, tá bom? E com relação à quinta questão, a gente tem um estímulo sensorial, tá vendo aqui, ó, um estímulo sensorial de uma intensidade X. Então a gente vai ter um potencial receptor disparado, esse potencial passa do limiar e dispara aqui, ó, diferentes potenciais de ação. Quando o estímulo ele é mais intenso, a gente vai ter uma ativação maior desse estímulo aqui, ó. A gente vai disparar, então, os nossos receptores sensoriais conseguem detectar essa intensidade maior, gerar um potencial receptor maior, e esse potencial receptor maior ele é traduzido e codificado para o sistema nervoso central em maiores frequências de potencial de ação. Então vejam que no intervalo de tempo exatamente igual, a gente tem mais potenciais de ação sendo disparados quando o estímulo é maior. No entanto, a intensidade desses estímulos é a mesma, certo? Então, na questão 2, a gente falava sobre distúrbios da motilidade do trato gastrointestinal, e isso pode ser disparado por diferentes causas, diferentes etiologias, e a consequência para o nosso organismo, grande parte das vezes, vai ser com problemas no processo de digestão e absorção dos nutrientes, tá bom? Mas elas podem ser caracterizadas de maneira diferente, a gente deu 5 características diferentes, 5 situações diferentes. Então, na letra A, a gente falava da doença de Hirschsprung, ou megacolon, que é caracterizada por uma aganglionose devido à ausência congênita de células ganglionares parasimpáticas no colo distal, atingindo tanto o plexo de Auerbach quanto o submucoso ou o plexo de Messner. Então, a gente tem exatamente isso, tá? A gente tem por um defeito ou um problema durante o desenvolvimento embrionário, a gente tem uma aganglionose, ou seja, não tem desenvolvimento do sistema nervoso autônomo entérico na região do colo distal, principalmente. Então, esse colo distal ele não vai ser ativado pelo sistema nervoso, então são fibras parasimpáticas, são as fibras que são responsáveis pela ativação do sistema nervoso entérico, e atinge tanto o plexo de Auerbach, que é o plexo mioentérico, que ativa a motilidade, contração muscular, tanto quanto o plexo submucoso, ou plexo de Messner, que é responsável pela secreção glandular. Então, esses indivíduos eles não têm o processo de digestão ocorrendo e absorção dos nutrientes ocorrendo de maneira correta. A motilidade, normalmente isso vai ocorrer em grande parte dos indivíduos com essa doença, e não tem motilidade e secreção ocorrendo de maneira correta, e já é percebido nos primeiros dias de vida, tá certo? Então, na infância já é percebido. Na letra B, a DRGE, ou doença do refluxo gastroesofágico, é caracterizada pelo refluxo do conteúdo ácido gástrico decorrente da hipotonia do esfíncter esofágico inferior, levando a lesões na mucosa esofágica distal, acalasia, desenvolvimento de metaplasia, conhecida como esôfago de Barré. Está certo, tá? Então, por uma hipotonia do esôfago, da porção distal do esôfago, do esfíncter esofágico inferior, que perde a sua tonicidade, você tem uma hipotonicidade desse esfíncter, então o conteúdo ácido que está ali no estômago, acabou de descer pelo esôfago, chegou no estômago, ele volta. E aí quando ele volta, ele traz o conteúdo ácido para essa porção do esôfago distal. O esôfago não está preparado para esse conteúdo ácido. As células esofágicas não são protegidas desse conteúdo ácido como as células do estômago são. Então esse conteúdo ácido acaba lesando o epitélio do esofágico. E essa mudança do epitélio esofágico muitas vezes pode levar a quadros de neoplasia, que é o câncer esofágico, mais quadros de metaplasia, que é a mudança do epitélio esofágico, que fica mais parecido com o epitélio gástrico. Então esse quadro é conhecido como esôfago de Barré. Tá certo? Então essa daí tá certa. Na letra C a gente falava sobre a síndrome de dumping, que pode ocorrer pós-gastrectomia, pós
retirada parcial do estômago, e ocasiona o aumento da osmolaridade luminal no duodeno, aumento de incretinas intestinais que levam a hipertensão, hipoglicemia e diarreia. Então essa daí tem uma partezinha que está errada, que é hipertensão. A gente não tem desenvolvimento de hipertensão, pelo contrário, a gente tem um quadro de hipotensão que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. A letra D, o ilho adinâmico, frequente no pós-operatório e pós-isquemia intestinal, é a descoordenação do peristaltismo e o desaparecimento do complexo migratório motor associados à distensão abdominal e aumento da expressão do óxido nítrico. Essa está correta. Tá? Então, o ilho adinâmico, você tem uma distensão, muitas vezes provocada por uma cirurgia, por um processo isquêmico que leva à chegada de pouco sangue ali. Então, você tem uma regulação, uma descoordenação das atividades fisiológicas no intestino e principalmente no ilho. E isso leva a um aumento da distensão do intestino, do ilho. Esse aumento da distensão ele é associado a uma produção de óxido nítrico que provoca essa dilatação das alças duodenais, tá certo? E das alças do ilho, das alças intestinais, das alças do ilho. Então, essa questão está certa. A letra E, a gastroparesia, que é um retardo do esvaziamento gástrico sem uma obstrução mecânica. Então, tá certo, a gastroparesia é a parada da motilidade gástrica, e aí isso retarda o esvaziamento gástrico e, na maioria das vezes, não tem obstrução mecânica nessa atividade ali. E ela pode ser causada por neuropatias autônomas decorrentes do diabetes, sim, então o excesso de glicose. Ainda não sabe ainda sobre como isso pode estar relacionado, mas acredita-se que o excesso de glicose pode provocar uma diminuição da resposta nervosa na parte gástrica. Então você não tem desenvolvimento motor, você não vai ter a motilidade gástrica por uma neuropatia do sistema nervoso autônomo decorrente do excesso de açúcar, de glicose, e está frequentemente associado a pacientes submetidos à vagotomia, sim, tá? Então o nervo vago é o que transmite as informações do sistema nervoso central para o sistema nervoso entérico. Então uma vagotomia, que é a dissecação, o corte, né? A retirada do nervo vago, e pode afetar então o estímulo nervoso na parte gástrica, então isso provoca um retardo no esvaziamento gástrico. Tá certo? Então a síndrome de dumping ela é provocada por uma chegada rápida de solutos ao duodeno, então é uma digestão gástrica muito rápida, você perde esse controle do esvaziamento gástrico, então chega muito rápido o soluto ao duodeno. Essa chegada rápida de soluto no duodeno provoca uma migração de água para o lúmen do trato gastrointestinal. Então você tem um aumento da osmolaridade, seguida pela migração de água para tentar controlar essa osmolaridade, e essa migração de água provoca, sistemicamente, um quadro de hipotensão, ocasionado pela saída desse volume de sangue, e, consequentemente, uma resposta compensatória, taquicardia, para aumentar a frequência cardíaca e tentar controlar essa hipotensão. Associada à migração de água, tem um aumento, tem uma dilatação ali no duodeno. Essa dilatação provoca um aumento da força contrátil, da motilidade, e como tem muita água, essa contratilidade acaba levando muita água para ser eliminada, então tem quadros de diarreia e aumento da peristalse, certo? E associado também à chegada de solutos no duodeno, quando chega muito soluto, ele chega um composto ácido, a gente teve uma digestão do estômago muito, muito curta, e essa chegada de solutos no intestino delgado, e grande parte das vezes vai chegar muita glicose, vai chegar muito carboidrato ali, provoca um aumento de incretinas intestinais. Esse aumento de incretinas intestinais que respondem ao aumento da glicose vai provocar um aumento da insulina, e isso, tanto precocemente como tardiamente, a gente tem síndrome de dumping precoce e tardia, vai levar a quadros de hipoglicemia, sudorese e, por uma diminuição da glicose circulante, né, quadros de tonteira, diminuição de ativação do sistema nervoso, tá? Central. Então essa é um quadro clínico da síndrome de dumping, então mostrando que a resposta levando à hipertensão tá errada, certo? Na terceira questão a gente falava sobre a regulação da calcemia. Então isso é extremamente importante para a manutenção de várias funções do nosso organismo. O cálcio, ele presente na circulação sanguínea, ele está responsável por diferentes processos, contração muscular,
Então, para você ter uma contração muscular, você tem que ter cálcio disponível para essa contração, para você ter transmissão nervosa, enfim, para você ter uma série de efeitos, você precisa ter cálcio circulante. Então, a regulação dessa calcemia é muito importante para a manutenção fisiológica das nossas funções vitais, tá? Então, sobre essa regulação, eu dava 4 questões, e essas 4 questões vocês tinham que descobrir quais eram as questões corretas. Então, a primeira falava que o hormônio, o paratormônio, ou PTH, é sintetizado pelas células principais da paratireoide, independe da ação hipofisária, enquanto a produção de calcitonina, que é o hormônio que tem ação antagônica ao paratormônio, ocorre nas células C, também conhecidas como células parafoliculares localizadas na tireoide. Tá certo, tá? Então as ações do PTH e da calcitonina, elas independem de ações hipofisárias, elas não obedecem aquele eixo hipotálamo, hipófise e glândula-alvo, nesse caso tireoide ou paratireoide. Não tem essa regulação. O que regula vai ser a quantidade, a concentração de cálcio disponível na corrente sanguínea, tá bom? A gente vai falar daqui a pouco sobre como isso funciona. Então, na 2, essa estava certa. Na 2, o paratormônio diminui a excreção renal de cálcio por estimular a sua reabsorção em conjunto com o calcitriol, que é a vitamina D ativa, e diminui a fosfatura através da inibição de receptores de canais NPT2 nos túbulos renais. Então, essa questão estava errada por diminuir a fosfatura. Então, o paratormônio, o que ele provoca? Ele provoca a saída, a reabsorção de cálcio dos ossos. Então, esse cálcio ele está ali na matriz óssea junto com os fosfatos. Então, quando você libera cálcio, libera fosfato, vai tudo para a corrente sanguínea. Quando chega lá no rim, esse cálcio e esse fosfato, eles podem ser reabsorvidos. Eles vão ser filtrados ali na cápsula de bomba e podem ser reabsorvidos nos túbulos. O paratormônio, ele reabsorve o cálcio, mas não reabsorve o fosfato. Então, esse cálcio entra, o fosfato não entra, e o fosfato vai ser eliminado. Então, isso aumenta a fosfatura, que é a concentração de fosfato no sangue. E essa resposta é pelos canais NPT2. Então, o que acontece ali nos túbulos renais? Por ação do PTH. O cálcio ele é reabsorvido e os canais NPT2 eles pegam sódio e pegam fosfato. Então, o sódio positivo e o fosfato negativo. Com a inibição desses canais, o sódio não vem, o fosfato não vem e são eliminados na urina, tá certo? E aí a gente tem um mecanismo de compensação disso que eu vou falar daqui a pouquinho. Então essa estava errada. A terceira falava que os osteoclastos apresentam um receptor para paratormônio e respondem a esse hormônio através da ativação de RANKL, uma molécula que se liga ao receptor RANK e estimula a reabsorção óssea. Então essa questão está errada pelo tipo celular. Então são os osteoblastos que apresentam o receptor para paratormônio. Então, as ações dos osteoclastos são indiretas em resposta ao paratormônio. O paratormônio ele ativa receptor específico nos osteoblastos. O osteoblasto libera então o RANKL. O RANKL ativa, se liga ao seu receptor específico nos osteoclastos. E aí os osteoclastos, que é o RANK, esse receptor, então os osteoclastos eles respondem à ação do paratormônio e começam um processo de reabsorção óssea. Então a gente tem a ativação do osteoclasto de maneira indireta. Tá? Essa está errada. E na 4, a síntese do paratormônio é inibida pela vitamina D através de expressão do receptor de cálcio, que inibe uma possível hipercalcemia disparada pelo excesso de paratormônio. Então essa resposta está certa. Então a síntese de paratormônio ela induz a atividade de vitamina D e isso é importante porque a vitamina D faz um feedback negativo no paratormônio para que esse estímulo não continue perdurando por algum tempo. E isso poderia levar a um quadro de hipercalcemia. Então, a vitamina D é muito importante para regular as ações do paratormônio também. Então, eles agem em conjunto para aumentar a calcemia. Só que a vitamina D também consegue regular o paratormônio e isso através do receptor de cálcio. O receptor, que é o CAR, ele é sensível ao cálcio. Então, se você tiver um excesso de cálcio, esse receptor detecta e inibe o paratormônio. Quando a gente tem uma baixa de cálcio, esse receptor não detecta isso, o paratormônio está estimulado. Tá bom? Então ele está localizado nas células que são sensíveis ao cálcio, da paratireoide, da tireoide, renais. Então quando você tem o excesso de cálcio, esse receptor é sensível a essa modificação e ele inibe o paratormônio. O que a vitamina D faz é aumentar a expressão desse receptor para inibir a ação do paratormônio. Uma vez que a vitamina D já está liberada, já está ativa para agir, ela consegue controlar a calcemia junto com as ações anteriores do paratormônio. Então o que a gente tem aqui são as respostas 1 e 4 estão corretas, letra D.
Tá? Então a calcitonina, ela age, o principal mecanismo de ação dela é no osso, reduzindo o cálcio, reduzindo o fosfato. Então ela age em resposta a uma hipercalcemia. Tá? Então ela é produzida nas células da tireoide, nas células C, e ela age em ação antagônica ao paratormônio. Então, o paratormônio age em resposta a uma hipocalcemia, baixa concentração de cálcio, e aí ele vai tirar cálcio da onde? Do osso, que é onde a gente tem os nossos depósitos de cálcio, junto com o fosfato, formando ali a matriz óssea, e impede a liberação desse cálcio nos rins. Então, por mais que a gente tenha a saída do cálcio do osso para o sangue, se ele chegar no rim, o rim vai entender que tem muito cálcio e vai querer eliminar esse cálcio. O que o paratormônio faz é reabsorver, ajudar a reabsorção desse cálcio. Então, por mais que você tenha precise de muito cálcio no sangue, o rim não está eliminando, consegue reabsorver esse cálcio, tá certo? Em associação a isso, o paratormônio ele induz a atividade da vitamina D. A gente tem a vitamina D na forma de provitamina D, aí ela sofre 2 hidroxilações e se transforma uma no fígado, outra no rim, e se transforma na vitamina D, que é o calcitriol. Então o calcitriol ele age junto com o paratormônio, e aí a vitamina D passa a aumentar o cálcio e o fosfato no trato gastrointestinal. Então ela acaba com aquele efeito renal. O que estava acontecendo no rim? A gente estava reabsorvendo o cálcio e o fosfato estava indo embora na urina. Então a vitamina D bloqueia a ação do paratormônio aqui, impedindo que a gente tenha uma perda muito grande desse fosfato. Então é um controle das ações do paratormônio. Só que se a gente impedir a ação do paratormônio, esse cálcio não está sendo reabsorvido, ele vai acabar sendo eliminado também. O que a vitamina D age? Ela age no intestino, aumentando ali a absorção de cálcio e fosfato a nível do trato gastrointestinal. Ao mesmo tempo, ela inibe as ações do paratormônio pela atividade, pelo aumento da expressão daqueles receptores que eu falei anteriormente, receptores de cálcio sensíveis ao cálcio, tá? O CAR. Tá certo? Na questão 4, a gente falava sobre o pâncreas, considerado um órgão misto, né? Então ele tem atividade exócrina e endócrina. E sobre esses hormônios, eu dava novamente 4 alternativas para vocês descobrirem quais eram as opções corretas. Então, na primeira, a gente falava da liberação do glucagon pelas células alfa, ok? É estimulada pela ação adrenérgica sobre receptores beta-2, ok? Exercício físico, hipoglicemia, GLP-1, levando a glicogenólise no fígado, ok? E lipólise no tecido adiposo. Então, essa questão estava quase certa. Estava errada pelo GLP-1, eu já dei ali o spoiler da questão da 2. Então, o GLP-1 é um peptídeo semelhante ao glucagon, então ele tem as ações parecidas com o glucagon. Ele é uma incretina liberada ali em ação à presença de alimento no trato gastrointestinal. Então, quando você tem alimento chegando no trato gastrointestinal, você libera incretinas que ativam insulina. Então, nesse caso, a gente não tem atividade do GLP-1 diretamente no glucagon, tá certo? Essa resposta está errada. Na 2, a gente falava da síntese de insulina, que é estimulada diretamente pela entrada de glicose nas células beta do pâncreas via GLUT4, quadros de hiperglicemia, hormônios do trato gastrointestinal liberados em resposta à estimulação vagal, como o GIP e a colecistocinina. Tá? Então, essa resposta estava quase certa novamente, com exceção do GLUT4. Então, a gente sabe que na célula beta pancreática, o transportador de glicose que é responsável por detectar grande quantidade de glicose na corrente sanguínea é o GLUT2. Então, o GLUT2 ele tem afinidade por altas concentrações de glicose, permite a passagem dessa glicose para a célula beta. Então, quando tem muita concentração de glicose, entra muita glicose na célula beta, tem uma cascata de sinalização ali que termina na mobilização de vesículas contendo insulina, que libera essa insulina na corrente sanguínea. Então, essa atividade é disparada, liberação de insulina pela hiperglicemia, por hormônios do trato gastrointestinal liberados em resposta à estimulação vagal, que são as incretinas, como o GIP e a CCK, tá? Que é a colecistocinina. Então, esses hormônios são estimulados pelo nervo vago. Então, a presença do alimento estimula a secreção de acetilcolina em resposta ao estímulo vagal, e isso libera incretinas, já que está se alimentando, está entrando glicose, precisa que essa glicose vá para as células, aumenta a liberação de insulina, tá bom? Então essa questão estava quase certa, com exceção do GLUT4, que é um transportador de glicose que é ativado em resposta à insulina, mas em células musculares e em outras células do nosso organismo, tá? Na 3 falava da somatostatina, que é produzida pelas células delta.
age nas células através de um receptor de membrana acoplado à proteína GI, reduz o AMP cíclico citoplasmático e inibe a secreção de insulina e glucagon. Essa resposta está correta. Então, a somatostatina é produzida pelas células delta do pâncreas, ela se liga a receptores específicos, são 5 tipos bem descritos, todos eles com atividade GI. E aí, se vocês lembrarem das aulas de bioquímica, vocês vão ver que os receptores associados à proteína GI, esse I é de inibição. Então, é inibitório, inibe a adenilaciclase, inibe a AMP cíclico, reduz os níveis citoplasmáticos de AMP cíclico, e isso está diretamente relacionado à inibição da secreção de insulina e glucagon. Então, a somatostatina é liberada também pelo hipotálamo, tem ação inibitória do GH, e ela é, com relação ao trato gastrointestinal, é liberada pela presença de alimentos muito e quimoácido no duodeno. Então é sinal de que a digestão não está ocorrendo de uma maneira correta, a somatostatina é liberada e ela inibe a secreção de insulina e glucagon, tá certo? Assim como o polipeptídeo pancreático, no 4, que é liberado por outro grupo de células do pâncreas, que são as células PP, é liberado após jejum, exercício, hipoglicemia e age como antagonista da colecistocinina e inibe a secreção exócrina pancreática. Então essa está correta. Então o peptídeo pancreático, o polipeptídeo pancreático, ele age em resposta a jejum, exercício e hipoglicemia. Então são situações em que você não precisa ativar o trato gastrointestinal. Nesse caso ali, jejum e exercício físico, você não precisa ativar o trato gastrointestinal. E eles agem como antagonista da colecistocinina. O que a colecistocinina faz? Contração ali da vesícula biliar. Então, se você está em jejum e fazendo exercício, não precisa contrair nada para liberar nada ali no tecido, no trato gastrointestinal. E com isso você vai inibir, então, ela como é um antagonista da CCK, da colecistocinina que contrai ali a vesícula, ela vai inibir a secreção exócrina pancreática. Então, tudo que o pâncreas produziu para ser liberado ali no trato gastrointestinal, como suco pancreático, é inibido pela ação do polipeptídeo pancreático, tá certo? Então, essa resposta 1 e 2 estavam erradas, 3 e 4 estavam corretas, letra C. E na última a gente falava sobre processos fisiológicos cardiovasculares e alterações desses processos levam a complicações patológicas como insuficiência cardíaca. Então, as alterações fisiológicas envolvidas na insuficiência cardíaca são complicadas, mas já são bem determinadas. Então, nessa eu pedia para vocês marcarem a incorreta. Então, a gente falava na letra A que nas fases iniciais da insuficiência cardíaca compensada, então a insuficiência cardíaca ela pode ser aguda ou crônica. Então, aguda por estímulos mais transitórios, vamos dizer assim, que levam a uma insuficiência cardíaca que pode ser compensada pelo nosso organismo, então a partir de mudanças no fluxo sanguíneo, no débito cardíaco, nosso organismo ele dispara mecanismos compensatórios para controlar isso, seja aumentando a volemia ou aumentando a frequência cardíaca, tentar fazer com que essa resposta seja compensada. Muitas vezes consegue compensar, e se o estímulo de quem está induzindo ali a insuficiência cardíaca for retirado, isso pode voltar à sua normalidade. Ou ela pode ser descompensada, gerar problemas, alterações fisiológicas prolongadas, e pode levar ou não à insuficiência cardíaca crônica, tá? Então, no caso da compensada, você tem um aumento da liberação de angiotensina 2 e aldosterona. A aldosterona vai provocar a retenção renal imediata de sódio, liberação de ADH, que é o antidiurético. Com isso, você aumenta a volemia, provoca hipervolemia, o que eleva a pressão no átrio direito. Então, é exatamente isso que acontece. Na insuficiência cardíaca, a gente vai ter uma diminuição da força de contração ali do coração ou da força de enchimento do coração. Tá? Então, a gente vai ter uma alteração ali no débito cardíaco, tanto por liberar menos quanto por encher menos. Tá? Então, isso vai causar uma diminuição na pressão arterial. Os seus tecidos vão receber menos sangue porque o seu coração está jogando menos sangue ali para a corrente sanguínea. Entre um dos tecidos, os órgãos que vão receber menos sangue, está lá o rim. Então, o rim ele detecta essa modificação que está lá no coração, está mandando menos sangue, então está chegando menos sangue lá no rim. Então ele falou, opa, tem um problema aqui, a gente está chegando menos sangue, é porque tem menos sangue no nosso corpo. Vamos reter água, em compensação retém sódio também. Então aumenta a hipervolemia porque o rim está entendendo que tem pouco sangue ali circulando. Que na verdade não é pouco sangue circulando, é o coração que está batendo menos. Mas essa pressão, esse aumento da volemia vai provocar um aumento da chegada de sangue ali no coração,
no átrio direito e você então aumenta a pressão no átrio direito, tá? E aí não confunda a pressão que está chegando ali no coração com a pressão arterial, com a pressão sistêmica, tá legal? Na letra B, a gente falava sobre as bulhas. Então, na ausculta de um indivíduo com insuficiência cardíaca, a gente pode observar um ruído a mais, que a gente diz que é um ruído protodiastólico, originado a partir de vibrações na parede dos ventrículos durante o enchimento ventricular rápido, que é caracterizado como a terceira bulha cardíaca. Então, a terceira bulha cardíaca não é um mecanismo fisiológico normal, tá? A gente tem duas bulhas ocorrendo, tá? A primeira bulha nas válvulas mitral e tricúspide e a segunda bulha no fechamento das válvulas aórtica e pulmonar. Então a gente tem essas duas bulhas normais. Em crianças e adolescentes, talvez o coração ainda pode ocorrer isso de ter a terceira bulha, mas em adultos isso não é normal. No indivíduo com insuficiência cardíaca vai ter a terceira bulha ali, é uma maneira de distinguir esse processo. Então essa está verdadeira. Na letra C, na insuficiência cardíaca descompensada, o débito cardíaco diminui. Ok? Na compensada também diminui, mas a gente consegue resolver isso, nosso organismo consegue resolver. Na descompensada, o débito cardíaco não é restaurado. Diminui e aumenta as pressões no sistema capilar pulmonar, inclusive a pressão capilar pulmonar e a pressão média de enchimento pulmonar. Sim, então se o coração estiver bombeando menos sangue, então sai menos sangue ali na aorta, vai causar um congestionamento, vamos dizer assim, em todo o nosso organismo. Então você vai ter um aumento da pressão pulmonar. Então antes do sangue sair do pulmão e chegar no pulmão, né, na circulação pulmonar e atingir o coração, você vai ter uma congestão ali. Então tem até classificação da insuficiência cardíaca como insuficiência cardíaca congestiva, quando você começa a ter um acúmulo do sangue, vamos dizer assim, um aumento da pressão na circulação capilar pulmonar, e aí o aumento dessa pressão acaba provocando a saída de líquido para os tecidos pulmonares, formação de edema pulmonar, provocando congestão, tá? Então, nesse caso aqui, na insuficiência cardíaca descompensada, a gente tem o débito cardíaco diminuído e provoca aumento da pressão capilar pulmonar, tá? Na D, a gente falava da insuficiência cardíaca descompensada, onde os rins retêm sódio e água, como eu falei lá na letra A, tá certo? Levando a hipervolemia, ok? Elevação da pressão média de enchimento sistêmico, hipertrofia cardíaca e hipertensão arterial. E aí essa está errada, tá? Então a insuficiência cardíaca não leva a hipertensão arterial. Então a hipertensão arterial é inverso à insuficiência cardíaca. A gente vai ter a insuficiência cardíaca uma diminuição do débito cardíaco, uma diminuição do sangue, do volume de sangue que vai sair do coração por minuto atingindo os tecidos. Então isso provoca uma diminuição dessa força no fluxo e causa um quadro de hipotensão, tá? A hipertensão arterial ela é uma causa da insuficiência cardíaca. Então indivíduos com hipertensão eles provocam um aumento da força, da pressão cardíaca, e esse aumento da pressão cardíaca pode provocar uma hipertrofia cardíaca e, com isso, levar a um quadro de insuficiência cardíaca. Mas o contrário não, tá? Então essa está errada. Então, na letra E, durante a insuficiência cardíaca compensada, o aumento do estímulo eferente simpático eleva a frequência cardíaca, ok? Então, se está chegando menos sangue no tecido, vamos aumentar a frequência de contração do coração, para tentar empurrar mais sangue por minuto, que é o débito cardíaco. E que é associado ao aumento da volemia, que está lá no rim. Lembra, lá no rim puxa reabsorve mais água, mais sódio, aumenta a volemia, o coração bombeia mais rápido, você tem mais sangue com o aumento da frequência cardíaca, tentando restabelecer o débito cardíaco. Então, na insuficiência cardíaca compensada, você tem aumento da frequência cardíaca, aumento da volemia para tentar restabelecer o débito cardíaco e a pressão continuar normal, tá? E isso tudo ajuda a aumentar o débito cardíaco, essa estava correta. Então, a letra D é errada e a gente pedir a questão incorreta, tá certo? É isso, galera. Eu espero que vocês tenham ido bem, tá bom? Foi muito legal estar com vocês durante essas 3 etapas. Boa sorte, um abração. Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom, estamos aí na nossa fase difícil do Jalé Quiz. Eu sou o professor Pedro e a gente vai comentar rapidamente aqui as questões de bioquímica, tudo bem? Então vamos lá. Primeira questão aí, sobre as reações do ciclo do ácido cítrico que realizam a oxidação do acetil-CoA
originado do piruvato através da ação do complexo piruvato deshidrogenase, analise as afirmativas abaixo e marque aquela que apresenta uma informação incorreta, tá? Então, pessoal, na verdade, essa questão eu já falo para você que ela tem 2 gabaritos e a gente vai discutir os 2 gabaritos. Vamos lembrar que o piruvato ele é convertido em acetil-CoA. Assim como o ácido graxo também pode ser convertido em acetil-CoA por um processo de beta-oxidação. Esse acetil-CoA, galera, ele vai reagir com o oxaloacetato, formando citrato. Citrato vai a isocitrato, isocitrato vai a alfa-acetoglutarato, alfa-acetoglutarato vai a succinil-CoA, succinato, fumarato, malato, oxaloacetato de novo. Isso é o ciclo de Krebs que ocorre na matriz mitocondrial. Te falei aqui as reações em sequência. Então vamos lá. A primeira reação consiste na condensação do acetil-CoA e oxaloacetato para a formação do citrato. Perfeito. Letra B. A transformação reversível do citrato em isocitrato ocorre na segunda reação. Perfeito. Letra C. A terceira reação consiste na descarboxilação oxidativa do citrato para a formação do alfa-acetoglutarato. Na verdade, galera, eu estou descarboxilando de forma oxidativa o isocitrato e não o citrato. Então, a letra C poderia ser um dos nossos gabaritos. Letra D. A descarboxilação oxidativa do alfa-acetoglutarato na quarta etapa gera o succinil-CoA. Perfeito, nós também colocamos isso aí. E letra E. A quinta, sexta, sétima e oitava reações geram, respectivamente, o oxaloacetato para, na verdade, o oxaloacetato ele é um produto da última etapa do processo do ciclo de Krebs. Então, gabarito pra gente aí, como ele quer a incorreta, poderia ser a letra E ou a letra C de coração. Tudo bem? Número 2. As enzimas consistem em catalisadores extremamente eficazes que diminuem a energia necessária para a ativação da reação, aumentando a velocidade com que esta ocorre. Sobre o estudo dos mecanismos envolvidos neste processo, a cinética enzimática julga as afirmativas abaixo como verdadeiras ou falsas e marque a alternativa que apresenta a sequência correspondente. Número 1. Quando o substrato se liga à enzima, a reação rapidamente atinge um estado de ação máxima. Na verdade, atinge um estado estacionário. Então, a número 1 já sei que é falsa. Número 2. A concentração do substrato necessário para que a velocidade da reação seja máxima consiste no Km, que é a constante de Michaelis. Falsa também, por quê? O Km, galera, é a quantidade de substrato necessário para que aquela enzima alcance a metade da velocidade máxima e não a V máxima. Então a número 2 também é falsa. Sei que a número 1 é falsa, sei que a número 2 também é falsa. Número 3. As enzimas possuem um pH ou uma faixa de pH ótimo em que sua atividade catalítica é máxima. Assim, em pH maior ou menor, a atividade diminui. Perfeito, galera. Assim como a temperatura, eu também tenho uma temperatura ótima de atividade enzimática. Tudo bem? Então a número 3 é verdadeira, gabarito. Então pra gente, letra C de coração. Primeira falsa, segunda falsa, terceira verdadeira. Questão número 3. Marque, galera, é a alternativa que apresenta os acontecimentos básicos que sempre estão presentes nas vias biosintéticas dos fosfolipídios. Lipídios estruturais de membrana representados principalmente pelos glicerol-fosfolipídios e esfingolipídios, a partir de precursores simples. Então, galera, o gabarito aqui pra gente seria letra A de amor, 1, 2 e 3, ou seja, eu sempre tenho síntese da molécula esqueleto, glicerol ou esfingosina, sempre tenho o acoplamento dos ácidos graxos ao esqueleto através de uma ligação éster ou amida, sempre tenho a adição de um grupo hidrofílico ao esqueleto por ligação fosfodiéster. A número 4 é uma alteração ou troca do grupo polar. Na verdade, isso, galera, não é algo que ocorre sempre. É algo opcional, extra. E como a pergunta era sempre, eu descarto essa afirmativa 4 aí. Então, gabarito, letra A de amor, como eu coloquei para vocês. Questão número 4. Analise as afirmativas, ou melhor, as alternativas dispostas a seguir sobre as vias do metabolismo do glicogênio, ou seja, síntese e degradação. Quando eu falo em síntese, eu falo em glicogenogênese ou glicogênese, e quando eu falo em degradação, eu falo em glicogenólise. Tudo bem? E marque aquela que apresenta uma informação correta. Letra A. A UDP-glicose é a doador de resíduos de glicose na reação catalisada pela glicogênio fosforilase. Na verdade, é catalisada pela glicogênio sintetase ou glicogênio sintase. Então, letra A, falsa.
Letra C. O piridoxal fosfato é um cofator importante para a reação da glicogênio fosforilase, pois atua como um catalisador ácido geral, promovendo ataque à ligação fosfodiéster. Na verdade, é a ligação glicosídica. Então, elimino a letra C de coração também, porque é falsa, ela quer a verdadeira. Letra D. A glicogênio sintase recebe auxílio da enzima ramificadora ou enzima de ramificação para formar as ligações alfa-1,6. Na verdade, não, né, galera? Na verdade, você não tem participação. Uma enzima forma a ligação alfa-1,4, a outra enzima forma a ligação alfa-1,6. Não preciso do auxílio dessas enzimas em conjunto para formar as ligações. Então, a letra D também é falsa. Letra E. A enzima fosfoglicomutase interconverte glicose 1-fosfato em glicose 6-fosfato. Perfeito. Sendo que a glicose 1-fosfato pode entrar na glicólise. Não. Quem entra na glicólise é a glicose 6-fosfato. Então também é falsa. Gabarito pra gente, letra B de bola. A enzima glicogênio fosforilase catalisa a reação em que uma ligação glicosídica alfa-1,4 entre dois resíduos de glicose em uma extremidade não redutora do glicogênio sofre a ação de um fosfato inorgânico. Perfeito. Só para conceituar, a glicogênio sintetase forma a ligação alfa-1,4 e a enzima de ramificação forma a ligação alfa-1,6. Tudo bem, galera? Beleza? Então, gabarito pra gente aí, letra B de bola. E por fim aí, a última questão que a gente tem. Analise abaixo as afirmativas que apresentam as fases iniciais da biossíntese de proteína e marque a alternativa que apresenta a sequência correta de preenchimento das lacunas nas afirmativas. Gabarito pra gente então aí, pessoal, a letra B de bola. Então vamos lá. Durante a fase de ativação dos aminoácidos, o grupamento carboxila da cadeia, de cada aminoácido, deve ser ativada em um elo e deve ser formado entre cada aminoácido e a informação do RNA mensageiro que o codifica. Então, galera, é essa região de carboxila ali que está chegando de fato para a ativação desse processo. Número 2. Na fase de iniciação, o RNA mensageiro se liga à subunidade menor do ribossomo. Então, primeiro eu tenho a subunidade menor, o ribossomo, né, a subunidade menor começa a escanear o RNA mensageiro e aí quando encontra o primeiro AUG de início, chega a subunidade maior do ribossomo, tá? Então, subunidade menor. E número 3, na etapa de alongamento, o polipeptídeo é alongado pela adição de unidades sucessivas de aminoácido. Então, eu vou adicionando aminoácidos formando a minha cadeia polipeptídica, tá, galera? Então, gabarito aí, letra B de bola. A gente encerra aí o comentário, né? Os comentários sobre essa fase do Joalê Quiz e eu te espero na fase muito difícil. Pessoal, um beijo grande, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.